Vocês ficaram sabendo do novo santo da Igreja Católica? E como a Igreja reagiu a isso? A cerimônia que canonizou Carlo Acutis diante de milhares de fiéis foi transmitida para o mundo como marco de esperança, juventude e renovação. Mas, enquanto os aplausos ecoavam na Praça de São Pedro, um silêncio denso tomava conta dos corredores internos do Vaticano. Lá dentro, o clima era bem diferente. Nem todos viam com entusiasmo o reconhecimento oficial de um adolescente da era digital como santo da Igreja Católica. Horas após o evento, um grupo seleto de cardeais se reuniu discretamente em uma das salas reservadas do Palácio Apostólico. Não havia pauta formal, nem comunicado prévio. Mas todos sabiam por que estavam ali. Alguns rostos demonstravam inquietação, outros, contenção. O nome de Carlo Acutis, que há pouco havia sido entoado com alegria entre os jovens nas escadarias da Basílica, agora era pronunciado em voz baixa, quase com cautela. Entre os presentes estavam figuras influentes da ala mais tradicional do colégio cardinalício. Para eles, a canonização parecia apressada demais, moderna demais, simbólica demais. Havia uma preocupação real. Estaria a Igreja caminhando para uma espiritualidade rasa, moldada mais pela emoção midiática do que pela profundidade teológica? Não se tratava de contestar a fé de Carlo. Nisso, poucos ousavam tocar. Mas o que inquietava muitos era o gesto político do Papa Leão XIV. Canonizar um jovem leigo, italiano, conectado à internet, com vestimentas comuns e linguagem simples, era uma mensagem clara. E essa mensagem não passava despercebida. É uma reorientação da liturgia da santidade, murmurou um arcebispo francês, já aposentado, presente à conversa. Estamos sendo empurrados para uma nova estética eclesial. Santidade em tênis e odi. Alguns viram nisso um risco. O enfraquecimento do modelo clássico de espiritualidade que sempre marcou a iconografia dos santos, eremitas, mártires, doutores, missionários. Agora, um adolescente devoto da Eucaristia, mas sem votos religiosos, sem vida monástica, sem martírio visível, entrava oficialmente no cânon. Por outro lado, em outras alas do Vaticano, o clima era de entusiasmo e alívio. Especialmente entre os setores que há anos pedem maior aproximação com a juventude. Para eles, a canonização foi o primeiro passo concreto de um projeto maior do Papa, reconstruir a ponte entre fé e mundo moderno. Uma ponte que há décadas parecia desmoronar. No dicastério para os leigos, a família e a vida, o tom era de otimismo. Funcionários e teólogos ligados ao Papa falavam com orgulho sobre o alcance da decisão. Finalmente temos um santo com quem os jovens podem se identificar de verdade. Ele usava jeans, jogava videogame, tinha redes sociais. Mas colocava Deus no centro. Isso é revolucionário. Mesmo entre os diplomatas da Santa Sé, a canonização teve implicações. Embaixadores do mundo todo começaram a emitir notas de apoio, e o nome de Carlo Acutis apareceu em discursos em universidades católicas, centros juvenis e até em parlamentos de maioria laica. O Vaticano, com esse gesto, havia dado um passo ousado, e estava colhendo repercussões amplas. Mas nem tudo era tão simples. Nos corredores da Congregação para a Causa dos Santos, algumas vozes se mostravam preocupadas com o precedente aberto pela canonização. Não que o processo tenha sido irregular, pelo contrário, foi seguido com rigor. Mas a velocidade com que se deu, comparada à de outros candidatos à santidade, foi vista como fora do padrão. Será que não estamos criando um novo tipo de pressão? Perguntou um assessor canônico. Agora, qualquer jovem piedoso com fama online será considerado um candidato potencial à canonização. A pergunta pairava sem resposta. Nos dias seguintes, reuniões internas foram convocadas para discutir os próximos passos. O Papa Leão XIV, como sempre, não se envolveu diretamente em debates públicos. Mas fontes próximas afirmam que ele acompanhava de perto as reações. Ele sabia o que estava fazendo. A canonização de Carlo não foi um gesto impulsivo. Foi estrategicamente posicionada no calendário do Jubileu Jovem. E coincidia com uma série de outras decisões. O anúncio do novo sínodo sobre juventude e cultura digital, a elaboração de um documento sobre vocação leiga e os primeiros sinais de uma possível reestruturação das pastorais de comunicação. Enquanto isso, as redes sociais fervilhavam. Jovens do mundo inteiro compartilhavam vídeos, frases e imagens de Carlo Acutis. Muitos se emocionavam ao descobrir sua simplicidade, a missa diária, o amor pela Eucaristia, os pequenos gestos de caridade. Uma fé profunda, mas próxima. Milhões de católicos voltaram a olhar para a Igreja com interesse renovado. Isso, para o Papa, era sinal de que algo estava acontecendo. A tensão no Vaticano, portanto,
era menos sobre o jovem santo, e mais sobre o modelo de igreja que essa canonização começava a delinear. Seria o início de uma nova leva de santos contemporâneos. Seria o sinal de que o Papa pretende revitalizar o catálogo hagiográfico da Igreja com rostos comuns, próximos da juventude e das redes sociais? Ou seria apenas um caso isolado, fruto do carisma único de Carlo? O que ficou claro, desde o início, é que o Vaticano estava dividido. Não em oposição aberta, mas em visões diferentes de futuro. Enquanto uns celebravam a canonização como profética, outros a viam como arriscada. E nesse campo de tensões, o Papa Leão XIV avançava com serenidade, mas sem recuar. Afinal, para ele, a canonização de Carlo Acutis não era o fim de uma história. Era apenas o começo de algo muito maior. E o Vaticano, gostando ou não, precisaria caminhar junto. Com o passar das semanas, o eco da canonização de Carlo Acutis não se dissipou. Pelo contrário, ele se amplificou. A figura do jovem santo passou a dominar não apenas os discursos das pastorais juvenis, mas também os bastidores mais sensíveis da Cúria Romana. O Papa Leão XIV manteve-se em silêncio público, como de costume, mas internamente, passou a dar sinais inequívocos de que não se tratava de um gesto isolado. A canonização de Carlo era uma peça inicial em uma estratégia mais ampla. E isso começava a preocupar setores mais cautelosos do Vaticano. No Palácio de São Calixto, onde funciona parte da burocracia eclesiástica voltada para os movimentos internacionais, uma série de documentos internos começou a circular. Eram relatórios enviados por núncios apostólicos de diversos países. O conteúdo era claro. A canonização de Carlo estava mobilizando jovens como nenhuma outra figura da Igreja nos últimos anos. Acampamentos e retiros passaram a adotar seu nome. Igrejas locais improvisaram relíquias, camisetas, murais com fotos do santo. Um fenômeno espontâneo, descentralizado, mas extremamente poderoso. E, talvez, imprevisível. Estamos diante de algo que não controlamos completamente, disse um bispo do norte da Europa em uma sessão informal com representantes da Secretaria de Estado. O culto a Carlo está se tornando orgânico, rápido, com linguagem própria. E nem todos os clérigos estão preparados para lidar com isso. Mais do que entusiasmo, havia receio. O receio de que a figura de Carlo escapasse do controle simbólico tradicional da Igreja. Um santo que se tornava meme, que aparecia em stories do Instagram, em tatuagens, em slogans de jovens influenciadores católicos. Era algo novo. E para muitos, ameaçador. Na ala oposta, porém, esse perigo era visto como uma oportunidade providencial. Os conselheiros mais próximos do Papa começaram a elaborar um documento interno chamado Sanctitas Vitae Digitalis, uma proposta de diretrizes pastorais para a evangelização digital baseada na vida e no exemplo de Carlo Acutis. Esse texto ainda não foi publicado oficialmente, mas fontes dentro da Congregação para a Educação Católica confirmaram que sua elaboração contava com a orientação direta do Papa. Em linhas gerais, o documento propunha um novo olhar sobre vocações leigas, especialmente voltadas para o universo digital, com ênfase na espiritualidade cotidiana, no testemunho público de fé online e na integração entre sacramento e tecnologia. Era uma ruptura sutil, mas profunda. No entanto, essa movimentação provocou uma reação silenciosa. Cardeais mais antigos, especialmente ligados a dioceses tradicionais na Europa e na América Latina, passaram a se articular para tentar frear o ímpeto reformador. Não se tratava de uma oposição declarada ao Papa, o que seria impensável, mas de uma estratégia para desacelerar. Pedidos por maior prudência, avaliações mais longas e retorno às fontes patrísticas começaram a aparecer em comunicados internos e notas de reuniões. Uma carta enviada por um influente cardeal africano ao dicastério para a doutrina da fé expressava a preocupação de que, ao elevar figuras como Carlo Acutis ao altar, a Igreja poderia estar ignorando os mártires contemporâneos de regiões perseguidas. Estamos celebrando o digital, enquanto cristãos morrem esquecidos em silêncio, dizia o documento. Esse tipo de crítica começou a ecoar com mais frequência. A tensão não era apenas teológica, mas também geográfica. A canonização de Carlo, embora bem recebida em grande parte da Europa e das Américas, era vista com reservas em porções do mundo católico que ainda viviam sob perseguição ou pobreza extrema. Para o Papa Leão XIV, no entanto, essas reações eram previsíveis. Segundo fontes do Instituto para Estudos Religiosos, ele teria confidenciado a um grupo restrito de bispos que a canonização de Carlo era um convite à Igreja para aprender a caminhar com múltiplas linguagens, a do martírio, a da contemplação e agora, também, a da rede digital. Enquanto os debates cresciam, a figura de Carlo Acutis continuava se popularizando. Suas frases começaram a ser usadas em campanhas vocacionais.
Paróquias passaram a criar salas com seu nome. Em uma escola católica na Coreia do Sul, alunos criaram um aplicativo que resume suas principais orações e reflexões em formato interativo. A ala tradicional reagiu como pôde. Alguns sugeriram revisar os critérios de santidade para evitar canonizações precipitadas no futuro. Outros passaram a pedir mais espaço para santos clássicos no discurso litúrgico contemporâneo, como forma de equilibrar a narrativa. Nos corredores do Vaticano, um termo começou a surgir com frequência crescente: a Era dos Santos Acessíveis. Para alguns, era o nome de uma revolução espiritual. Para outros, um risco de secularização da santidade. Mas todos sabiam, Carlo Acutis havia se tornado mais do que um santo. Ele se tornará um ponto de inflexão. A Igreja, que por séculos canonizou homens e mulheres que se afastavam do mundo, agora reconhecia como santo alguém que havia se santificado dentro dele, com seus dispositivos, suas redes, sua rotina comum, mas com uma alma profundamente eucarística. O Papa Leão XIV observava, em silêncio. Mas suas ações falavam alto. E as reações dentro do Vaticano deixavam claro que, com essa canonização, ele havia tocado em algo essencial e sensível. O debate estava lançado. E ninguém sabia ainda como terminaria. Enquanto o nome de Carlo Acutis era entoado em hinos improvisados por adolescentes ao redor do mundo, dentro das salas das conferências episcopais a atmosfera era outra. O entusiasmo da juventude católica contrastava com um debate interno delicado. Como conciliar a tradição doutrinal com uma canonização que, para muitos bispos, representava um deslocamento simbólico perigoso? Nos Estados Unidos, a Conferência dos Bispos começou a elaborar um memorando interno, intitulado Santidade no Tempo Digital, uma abordagem pastoral prudente. Embora não fosse uma crítica direta à canonização, o texto sugeria que os novos santos devem ser apresentados com clareza doutrinal, para evitar confusão entre piedade autêntica e popularidade momentânea. A preocupação era nítida. Se a Igreja abrisse espaço demais para figuras modernas, como Carlo, corria o risco de diluir o peso da santidade, tornando-a mais acessível do que exigente. Um conceito que, para a ala conservadora, representava um risco teológico real. Mas fora dos círculos clericais, a narrativa era outra. Em países como Brasil, Polônia, México e Filipinas, milhares de jovens organizaram procissões espontâneas, vigílias e missas em homenagem a Carlo. O fenômeno ultrapassava fronteiras e idiomas. Um jovem conectado à fé e à internet era agora símbolo de que a santidade não era um ideal distante, mas uma possibilidade concreta, mesmo entre vídeos curtos, algoritmos e fones de ouvido. Em Roma, o Papa acompanhava o movimento com atenção. Embora evitasse declarações públicas, deixou escapar uma frase durante uma reunião informal com seminaristas. A santidade não é um relicário para os perfeitos. É um caminho entre os imperfeitos que amam profundamente. Essas palavras rapidamente circularam pela mídia católica internacional. Para os aliados do Papa, era um aceno claro: ele não recuaria. A canonização de Carlo não fora apenas pastoral. Era doutrinária, estratégica e profundamente pessoal. Fontes próximas ao Papa relatam que ele havia se impressionado profundamente com a serenidade de Carlo diante da morte e com sua devoção eucarística inabalável. Para Leão XIV, isso bastava. Ele via em Carlo um eco moderno dos primeiros cristãos, fé pura, viva, simples e profundamente transformadora. Porém, o desconforto interno aumentava. Alguns teólogos começaram a articular críticas mais organizadas, publicando artigos em revistas acadêmicas e periódicos religiosos. As acusações eram discretas, mas contundentes, que a Igreja estava cedendo à pressão cultural de uma juventude hiperconectada, que a canonização estava sendo usada para reposicionar a imagem institucional da Igreja, que se tratava de uma estratégia de marketing eclesial. O Papa, como sempre, não respondia diretamente, mas respondia com gestos. Logo após a canonização, autorizou uma revisão discreta nos critérios para a beatificação de leigos com atuação significativa no mundo digital. O objetivo era criar parâmetros que não reduzissem a exigência de santidade, mas que reconhecessem a transformação do testemunho cristão na era atual. Esse movimento foi visto como mais um passo rumo à criação de um novo modelo de santidade, não mais centrado apenas no sacrifício extraordinário ou na vida religiosa formal, mas na fidelidade radical a Cristo no cotidiano, mesmo dentro de um quarto, com o computador ligado. As reações não paravam de chegar. Na França, uma carta aberta assinada por 40 sacerdotes pedia que o Vaticano não abandonasse os pilares da espiritualidade clássica. Já na África, um arcebispo de Gana declarou publicamente que via em Carlo um sinal de esperança, e que estava criando um programa de catequese digital inspirado em sua vida.
A polarização não era apenas ideológica, era geográfica, cultural e geracional. Enquanto os mais jovens viam na canonização uma ruptura libertadora, muitos bispos mais velhos a interpretavam como uma erosão de fronteiras sagradas. Em resposta a esse impasse crescente, o Papa autorizou, sem alarde, o início dos preparativos para uma conferência internacional sobre vocação e santidade na modernidade, prevista para o ano seguinte. Fontes ligadas à Secretaria de Estado afirmam que o evento reuniria jovens, teólogos, religiosos e bispos de todo o mundo, com Carlo Acutis como figura central de inspiração. A ideia era clara: abrir o debate, institucionalizar a tensão e criar um novo horizonte de discernimento coletivo. Enquanto isso, imagens de Carlo continuavam a se multiplicar por toda parte. Sites católicos passaram a dedicar sessões fixas ao novo santo. Igrejas transmitiam missas com jovens usando roupas similares às dele. Livrarias lançavam livros e catecismos inspirados em suas frases simples, mas profundas. O culto, mesmo sem ainda ter ritos oficiais massivos, estava se enraizando rapidamente. Para os que entendiam de comunicação institucional, o recado estava dado. Carlo Acutis havia se tornado o rosto de uma nova geração de santos, e talvez de uma nova geração de católicos. E para o Papa Leão XIV, isso não era um acaso. Era uma semente plantada. Uma semente que, embora enfrentasse ventos contrários, já estava gerando frutos. No Vaticano, uma máxima sempre foi repetida em silêncio: as verdadeiras mudanças não começam com decretos, mas com símbolos. E Carlo Acutis, ainda que jovem, ainda que moderno, tornará-se um símbolo potente. A canonização não fora apenas um evento litúrgico, fora uma mensagem. E os que leem os sinais da Igreja já entendiam: o Papa Leão XIV estava preparando algo maior. As especulações começaram a se intensificar nas semanas seguintes. Jornalistas religiosos e analistas eclesiásticos começaram a notar uma mudança sutil na linguagem oficial do Vaticano. Palavras como caminho sinodal, proximidade, testemunho cotidiano, santidade no ordinário e formação digital começaram a aparecer em discursos e documentos que nada tinham, à primeira vista, a ver com Carlo. Mas internamente, as conexões eram claras. Uma fonte ligada ao dicastério para a evangelização revelou à imprensa europeia que o Papa estava estudando, em caráter confidencial, a convocação de um novo concílio pastoral, nos moldes do Vaticano II, não para redefinir dogmas, mas para tratar de formas e presenças da Igreja no século XXI. Essa informação, embora não confirmada oficialmente, foi suficiente para acender debates. O Vaticano, como de costume, não negou nem confirmou. Mas Leão XIV, em uma homilia discreta na Capela Paulina, mencionou que as eras da Igreja exigem respostas novas para perguntas antigas, e é o Espírito quem sopra para onde quer. Para os observadores atentos, esse tipo de linguagem era tudo menos casual. Ao mesmo tempo, movimentos internos ganharam força. Um grupo de cardeais alinhados à visão do Papa começou a circular uma proposta de revisão dos itinerários de formação para seminaristas e catequistas, com ênfase em comunicação digital, pastoral urbana, acolhimento de realidades familiares complexas e leitura dos sinais dos tempos. A inspiração vinha, novamente, da vida de Carlo. Sua fé era apresentada como modelo não apenas de piedade, mas de adaptação criativa da doutrina à linguagem dos jovens. Ele não relativizava a verdade, ele a comunicava com simplicidade, por memes, blogs e fóruns. Mas a oposição, que nunca deixará de existir, agora se organizava em frentes mais claras. Alguns bispos começaram a defender uma hermenêutica da continuidade radical, sugerindo que a Igreja deveria resistir à cultura do imediatismo espiritual. Textos começaram a circular sob pseudonimos, acusando o Papa de ceder à lógica dos algoritmos. E, de forma mais velada, questionava-se se a figura de Carlo estava sendo usada como ferramenta de engenharia pastoral. Mas fora dos muros do Vaticano, as comunidades católicas viviam outra realidade. Centenas de jovens passaram a relatar experiências de conversão e retorno à fé a partir do exemplo de Carlo. Círculos de adoração eucarística cresceram. Movimentos de evangelização em universidades ganharam novo fôlego. Um grupo de adolescentes em Buenos Aires, por exemplo, criou uma marcha digital em honra ao novo santo, uma corrente de postagens simultâneas com trechos de suas orações e reflexões, marcadas com hashtag Carlo Praeforuesse. A pastoral juvenil ganhava contornos inéditos. E com ela, uma nova geração de católicos se formava. Diante dessa onda, Leão XIV continuou sua estratégia com calma e firmeza. Não atacava ninguém. Não condenava nenhuma crítica. Mas seguia plantando marcos discretos que, vistos em conjunto, revelavam uma direção. Ordenou, por exemplo,
que as novas diretrizes para a catequese incluíssem um módulo sobre evangelização online. Aprovou a criação de um Centro de Estudos Vaticano sobre Juventude Digital e Espiritualidade Contemporânea. E autorizou que Carlo fosse nomeado padroeiro de todos os influenciadores católicos, algo inédito e simbólico. Esses gestos não passavam despercebidos. Eram lidos como parte de um projeto mais profundo, reposicionar a Igreja no mundo contemporâneo sem negar suas raízes. Um equilíbrio difícil, mas que o Papa parecia disposto a buscar, mesmo sob resistência. À medida que o ano avançava, surgiam novos rumores. Que o Papa pretendia visitar Assis em silêncio, sem comitiva, para rezar diante da tumba de Carlo. Que um documento papal sobre juventude e santidade estava sendo preparado para o próximo sínodo. Que um consistório reservado seria convocado para discutir os novos desafios missionários no Ocidente secularizado. Nada confirmado. Mas tudo fazia sentido. Carlo, para muitos, era só o começo. Uma figura pequena, um garoto com computador, que estava ajudando a Igreja a olhar para o futuro com menos medo. No final daquele ano, durante a missa da solenidade de Cristo Rei, o Papa Leão XIV ergueu a voz pela primeira vez desde a canonização. Disse, em uma homilia transmitida ao vivo para mais de 50 países: o reino de Deus não começa nos grandes palácios, mas nos quartos simples onde se ama a Deus em silêncio. Carlo mostrou isso. Que muitos outros se levantem. A Basílica de São Pedro ficou em silêncio por um segundo, e então explodiu em aplausos. Ali, diante de milhões, Leão XIV deixava claro: o tempo da Igreja imóvel havia passado. O tempo dos santos digitais havia começado. E com ele, uma nova página, ainda em branco, começava a ser escrita na história da fé.